E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse scanner facial aqui, tá? Eu tenho recebido muita pergunta como fazer, então é bacana porque a gente vai mostrar um pouco de SDF, um pouco de Alpha também, umas coisas que a gente não falou muito ainda no canal. Então, bom, vamos lá. Eu vou salvar esse aqui, eu já criei o patch, tá? Inclusive eu vou disponibilizar aí no meu GitHub, onde eu vou deixar o link aí embaixo para vocês baixarem. Mas primeiro eu vou fazer a explicação aqui de como funciona. Salvar, criar um novo. Ok. Criar aqui o nosso Face Mesh. Esse aqui vai ser o Face Mesh de Retouch. É bom deixar ele por baixo, tá? Para que ele não afete sua máscara. Retouch. Ok. E agora a gente vai criar mais um Face Mesh com material. Esse Face Mesh a gente quer que ele esteja marcado os olhos e a boca. Eu vou mudar ele para Flat. E agora eu vou pegar os materiais. Bom galera, eu peguei o Face Mesh do Face Assets. E aí eu peguei e modifiquei ele, tá? Porque ele é preto, então eu só fui lá no Photoshop e mudei ele para branco. Deixei ele todo branco. Assim a gente consegue escolher a cor que a gente quer usar, tá? Então, eu vou vir aqui na textura. Eu poderia colocar aqui. Ele já ficaria. Vocês podem perceber, galera, como que ele fica pontilhado, tá? Por a linha ser muito fina, ela fica dessa forma. Então, o jeito que a gente vai fazer para resolver isso, você vai marcar aqui o No Compression. Em Filter a gente vai colocar em High. E aí vocês podem perceber a diferença que já faz, tá? E aqui a gente pode escolher a cor também. A gente pode colocar qualquer cor que a gente quiser. No caso eu vou deixar amarela hoje. Ok, agora aqui galera a gente consegue aplicar um alpha, tá? Nesse alpha a gente geralmente coloca a Face Mesh Mask, tá? Do Face Reference Assets, que é aquele que suaviza as bordas. A gente vai estar usando um alpha, mas não assim, a gente vai estar usando aqui pelo patch, tá? Que é o que a gente vai estar usando para poder fazer o movimento. Na verdade, tem várias formas de fazer, tá? Você pode fazer o animation sequence com o movimento já, mas aí você usaria várias imagens juntas, né? Ia dar muito trabalho. Outra forma, você pode colocar os occluders e eles fiquem se mexendo, da mesma forma que a gente fez aquele do Duende, tá? Você pode colocar um plane aqui e ele vai ficar dentro do Face Mesh, por exemplo. E aí você consegue posicionar ele aqui e aí ele vai ficar fazendo movimentação, tá? Com um loop animation. Ou então você pode fazer aqui por SDF, que é o que a gente vai estar fazendo hoje. Bom, basicamente a gente vai precisar de um mix, onde a gente vai fazer a mistura do que a gente quer, tá? Aqui no Alpha é onde a gente vai colocar o nosso SDF que vai fazer a limitação do movimento. Bom, aqui eu vou colocar, a gente vai pegar a textura desse material, e aqui que ele vai ligado. Ok, aqui no Alpha a gente vai usar um SDF Line com Step. E agora a gente vai ligar aqui no nosso Alpha. E a gente vai puxar aqui nosso Face Mesh. E ok, vocês podem perceber que ele já fez a linha central aqui. Se a gente mudar aqui de normal para 0 e 1, ele vai fazer a linha assim. Então basicamente o que a gente precisa fazer é essa movimentação aqui. Aqui nesse Hand Width a gente vai definir o tamanho que a gente quer. Então quanto menor esse valor, menor vai ser essa redinha aqui. Então agora a gente vai criar um Loop Animation, um Transition, que vai ser um Vector 2. Então aqui o Vector 2. Aí vocês podem deixar ele assim, tá fazendo o movimento diretamente para baixo, ou você pode ativar o Mirrored, que ele vai fazer o movimento descendo e subindo, tá? Então aqui ele já está fazendo a movimentação que a gente quer. A cor vocês podem definir aqui no material, que eu vou chamar de material scanner. E aqui você pode colocar a cor que vocês quiserem, tá? Vou deixar o amarelo aqui. Ok, agora vamos fazer outras funções que a gente pode configurar aqui também.
Eu vou ensinar para vocês como que eu criei o patch, tá? Aquele patch daquele jeito. Então, basicamente, você seleciona tudo, vem aqui, agrupar. E aqui já está o patch. Eu vou chamar de Hercules Scanner Spark AR. Agora a gente vai abrir ele, porque a gente precisa... É bacana a gente poder configurar tudo por aqui, né? Então, a gente vai alterar aqui a duração da animação. A gente vai poder ativar e desativar a animação também. E aqui, galera, a gente pode criar um sistema para poder fazer ele subir ou descer, ou ele fazer esse movimento aqui, tá? Se ficar um em um aqui, ele vai fazer um movimento lateral. Para isso eu vou criar um if then else, mudando ele para vector 2, né? Então 0 ou 0, 1. E aí eu vou ligar aqui e eu vou colocar aqui, no caso seria um screen tap, só para ele já criar o sistema para a gente, tá? E aqui a gente vai precisar usar um pulse que vai fazer o turn on e o turn off. E aqui a gente vai criar o input, tá? Então agora a gente já tem nossos inputs, o output está aqui. Então são esses aqui os inputs que a gente tem. E agora a gente vai alterar os nomes aqui. A gente vai clicar com o direito, propriedades de grupo. Bom, primeiramente o input 1 a gente percebe aqui que é a textura do Face Mesh, tá? Então a gente vai chamar de textura do Face Mesh. E aqui o tipo dele é uma textura. O de baixo vai ser a duração. A gente pode deixar como duration mesmo. É a duração da animação. Então se a gente colocar aqui 2, ela vai ser mais devagar. Esse aqui é o enable. É o que ele vai fazer a ativação de ser assim ou assim. Então a gente vai mudar ele aqui para sentido de movimento. E esse on-off é da ativar e desativar a animação. On-off, ativar e desativar a animação. Aqui você define o valor default, tá? Como que ele, quando você ativar, quando você colocar o seu patch aqui, ele já vai estar ativado ou desativado. A gente quer que a animação tudo esteja ativado. Ok. E aqui no output a gente vai colocar a textura. Ok. Já tá, a gente já colocou o nome de tudo aqui, a duração de 2 segundos, a gente pode colocar o valor que quiser. Aqui tem um sentido, se a gente desmarca... Ah, parece que eu inverti aqui, vamos modificar. Esse aqui vai ser ativar, desativar. Esse aqui, sentido da animação. Ativar, desativar. E aqui o sentido da animação. Vocês podem ver aqui como que ficou o patch, tá? Eu vou dar uma organizada aqui. Para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui a gente vai criar um mix, onde a gente vai pegar a textura do Face Mesh. E a gente vai usar o alpha. Esse alpha vai ser um SDF Line, tá? Você pode usar qualquer SDF, uma estrela, uma bolinha, qualquer coisa vai funcionar também como o alpha, tá? E aí você vai usar esse step aqui para definir que ele vai funcionar como alpha. É importante você adicionar isso aqui também. E aqui a gente tem o Loop Animation que faz a transição do offset, que faz o movimento para cima e para baixo, tá? Aqui a gente coloca o Start 0 e o End sempre 1, tá? Padrão. Você não vai precisar nem alterar nada, já vai ficar assim. E aqui a gente criou um if then else que vai fazer a condição de qual o sentido de movimento. Bom, galera, basicamente é isso, tá? É bem simples. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E em breve a gente vai estar lançando novidades aí, tá? Tem muita gente pedindo por um curso profissional de Spark, então a gente está começando a desenvolver alguma coisa aí. E em breve eu deixo vocês cientes de quando a gente tiver alguma coisa já decidida, tá? Valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo.